pessoal, bem-vindos à nossa aula de História. E hoje, nossa aula vai ser um pouquinho mais extensa do que costuma ser, tá? Porque nós vamos ver sobre o abastecimento de água e em seguida fazer uma revisão sobre tudo que a gente estudou nesse bimestre, tá bom? Respondendo ali algumas questões. Então, vamos começar. Abram o livro na página 74, onde vai estar exatamente como está na minha, ali o abastecimento de água, e realiza a leitura junto comigo, tá bom? Vamos lá. A população das primeiras vilas e cidades precisava se locomover até os rios e outras fontes naturais próximas para buscar água e abastecer as moradias. Por isso foram construídos aquedutos, canais que conduzem a água até as bicas, fontes e chafarizes públicos nos centros e praças da cidade. Então, aqui a gente está falando do abastecimento de água lá nos primórdios do descobrimento, tá? Que é o assunto que a gente vem tratando ao longo das nossas aulas. As fontes e os chafarizes foram o principal meio de abastecimento de água da população por cerca de 200 anos. Eles eram utilizados para atender às necessidades cotidianas, como lavar roupa, banhar animais, saciar a sede de mulas e cavalos, abastecer as residências e os comércios. O transporte de água era feito com barris de madeira por diversos trabalhadores, a maioria deles africanos escravizados, que abasteciam as residências de seus proprietários e de quem pagasse pelo serviço. Porque lembrando que naquela época, após a escravização dos índios, começaram a escravizar negros, que eram buscados lá na África para serem explorados aqui no Brasil pelos portugueses, ok? Uma das obras mais relevantes do Brasil no período colonial foi a construção de aquedutos da Carioca, em 1723, na cidade do Rio de Janeiro. O aqueduto, conhecido hoje como Arcos da Lapa, levava água do Rio Carioca até um chafariz no atual Largo da Carioca. A obra é considerada um patrimônio público por ser um dos mais importantes monumentos da cidade. Então, ali do lado tem carregadores de água, ali é uma litografia, tá? Não é uma imagem real, mas são negros carregando as águas nos barris. No ano de 1835. E aqui embaixo temos o Arco da Lapa, que era, como eles conheciam ali, como aqueduto, ok? Hoje em dia é o Arco da Lapa, é um patrimônio público material, histórico, ok? O pessoal te fala de 74, perdão, é 64. Atualmente, a maioria das residências faz parte da rede de abastecimento de água encanada, e por isso as fontes e chafarizes foram perdendo sua antiga função. No entanto, algumas dessas fontes também foram preservadas como patrimônio público, por fazerem parte da memória do cotidiano dessas populações. Então, em alguns estados, em alguns municípios, esses chafarizes, essas fontes foram conservadas e são tombadas, são parte do patrimônio público histórico material das cidades, por se tratar da história do povo que residiu aqui, ok? E, consequentemente, parte da nossa história, porque nós somos descendentes dele. Então, agora temos aqui algumas questões para falar sobre o abastecimento. No período colonial, onde a população obtinha água? Então, lembra do que foi lido ou volta ali no texto, na parte de cima, para ver aonde a população conseguia água. E a questão número 6, como a água era transportada até as moradias?
Como que a água era levada? De um lugar para a moradia. Como que era feito esse abastecimento? Aqui embaixo há uma imagem da fonte Carioca no município de Laguna, em Santa Catarina. A fonte Carioca localiza-se no município de Laguna, no estado de Santa Catarina, e foi construída no ano de 1863. Em 2010, a fonte foi revitalizada pela prefeitura e passou a fornecer água potável, ou seja, água que é boa para beber. Em 2017, uma empresa foi contratada para fazer a análise da água, que até hoje é consumida por quem passa pelo local. Então, essa fonte que era utilizada lá em 1863, quando ela foi construída, ela foi revitalizada, ela foi, sofreu por uma reforma sem mexer em sua estrutura, para que ela pudesse fornecer água potável, água igual sair da nossa torneira. E hoje em dia, quem passa por lá tem água potável sempre que quiser, gratuitamente. Quais são as diferenças e semelhanças entre o uso da fonte pública pela população no passado e no presente? Então, para que eles usavam no passado e para que é usado atualmente? Tem alguma semelhança? Tem alguma diferença? Fala aí, escreva, né, nessas 3 linhas para mim. Então, aqui a partir de agora é a nossa revisão de conteúdo. O que nós estudamos? Que os colonos portugueses vieram para o Brasil com o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, eles adotaram hábitos dos indígenas. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciaram seu crescimento, os habitantes, os tipos de construção e o lugar de convivência, além dos hábitos e costumes da população. Certo? Esse é um resumo do que a gente estudou nesse bimestre. Agora, algumas atividades a serem feitas. Vocês vão pintar de lápis de cor azul o que é um aspecto do modo de vida do colono na vila colonial. E de vermelho, quem realizava os trabalhos pesados na colônia. Então, aqui a gente tem morar em casa de madeira e taipa de pilão. Consumir milho, feijão e mandioca. Indígenas. Africanos escravizados. Dormir em rede como os indígenas. E utilizar utensílio como pote de barro e cesto de palha. Então, o que for um aspecto do modo de vida dos colonos aqui nas vilas coloniais, vocês vão pintar de azul. E o que for quem realizava os trabalhos pesados, vocês vão pintar de vermelho. Tudo bem? Dando continuidade na página 67, temos o mapa histórico. É uma demonstração da Barra de Santo, que é o mapa de João Teixeira Albernaz, do ano de 1600. Então, aqui, olha só, Vila de São Paulo, Vila de Santos. E o nome de mais alguns locais que... quais vilas do Brasil colonial foram representadas no mapa? Então, acha aí o nome de vilas, os nomes de vilas que vocês acharem, vai estar vila não sei o que, vila não sei o que. Vocês colocam aí o nome das vilas que vocês encontrarem, tá bom? Número 3. Leia as informações do quadro e responda as questões. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. A cidade de Salvador foi fundada em 1549 por Tomé de Souza. A Vila de São Paulo de Piratininga
foi fundada em 1554 por padres jesuítas? Aí a letra A. Qual dessas localidades foi fundada por religiosos? A Vila de São Vicente, a cidade de Salvador ou a Vila de São Paulo? Qual dessas localidades foi fundada para ser a sede do governo português na colônia? Lembra qual foi? Se não lembra, dá uma voltada lá nas páginas do livro para lembrar qual que era a sede do governo. E qual foi a primeira localidade a ser fundada? Qual foi a primeira localidade dessas três que foi fundada, assim que eles chegaram aqui, tá? Observem as datas. Leia o trecho a seguir e observe a imagem. As diferenças entre retrato e retratado. Aí do lado nós temos a imagem de Domingos Jorge Velho e o Tenente Antônio Fernandes de Abreu. É uma obra de Benedito Calixto, pintura de óleo sobre a tela. É uma retratação do ano de 1903. Então, olha lá. Um herói. É esse o modelo que transpira pose altiva, de olhar penetrante, das armas novas e de roupa impecável do bandeirante Domingos Jorge Velho, retratado por Benedito Calixto, na pintura. Mas o desbravador não era branco, e sim mameluco, fruto da mestiçagem entre portugueses e índios. Então, quando o português tinha filho com índio, ele era da raça mameluco. Usava tão bem o arcabuz, sua arma de fogo, quanto o arco e a flecha, que aprendeu a manusear com os nativos. Falava mais tupi do que português, como a maioria dos paulistas. Aí aqui, na letra A, você vai descrever o bandeirante Domingos Jorge Velho com base na tela. Então, de acordo com o que você vê aqui, como você descreve o Domingos Jorge Velho? Na letra B, como é a aparência de Domingos Jorge Velho descrita aqui no texto? E quais armas que ele utilizava, de acordo com o texto? Então, na letra A é de acordo com a pintura e na letra B é de acordo com o texto, ok? Número 5. Circule a resposta correta de cada item a seguir. Vaqueiros, tropeiros e bandeirantes. São as opções da letra A. Realizava expedições por capturar indígenas e encontrar pedras preciosas. Então, quem fazia expedição para encontrar pedras preciosas e capturar indígenas? Os vaqueiros, os tropeiros ou os bandeirantes? A letra B. Trabalhador responsável por levar a boiada do interior para a colônia. Quem era responsável pela boiada? O bandeirante, o vaqueiro ou o tropeiro? Letra C. Transportavam mercadorias para as regiões das minas. Quem transportava mercadorias? Os indígenas, os vaqueiros ou os tropeiros? E letra D. Foram escravizados e trabalhavam para os colonos. Quem foram escravizados? Os vaqueiros, os bandeirantes ou os indígenas? Até que não tá difícil. Se alguma você ficar em dúvida ou não se lembrar, tenta dar uma voltada nas páginas dos textos, tá bom? Ou pode me chamar também que eu explico, tá? Página 69, estamos acabando. Quais foram as principais consequências das bandeiras? Então, dá uma voltada no texto lá das bandeiras, os bandeirantes, tenta dar uma lida
e responde quais foram as principais consequências dessas bandeiras. A número 7. O que é um patrimônio natural? E aí aqui do lado temos o Parque Nacional do Pico da Neblina para ajudar vocês a responder o que é um patrimônio natural, ok? Lembrando que a cada questão é para vocês darem pause, responder, se não lembra, dar uma voltada no livro, ler, responder para depois voltar no vídeo. É sempre dando pause a cada uma das questões para você não se perder, se embananar todo e não conseguir responder. Então, é sempre respondendo junto comigo. Expliquei uma questão? Dá o pause, responde. Tenta, se não lembra, tenta voltar nas páginas do livro para poder responder, mas sempre uma questão por vez, de acordo com o time de vocês, ok? Mas junto com o vídeo para não se perder. Observe a imagem e leia a legenda para responder a questão. Essa imagem a gente já até viu ela aqui no livro, olha só. Município de Salvador, no estado da Bahia, 2017. O centro histórico da cidade possui uma paisagem herdada do período colonial. As construções, como sobrados de 2 ou mais andares, são exemplos típicos da cultura portuguesa. Por que o conjunto de construção do centro histórico da cidade de Salvador é considerado patrimônio nacional? Por que esse centro histórico é um patrimônio nacional? Ela faz parte da história só de Salvador ou faz parte da história do país como um todo? É isso que você vai responder aí, tá? E aí, por fim, nós temos uma atividade aqui de verdadeiro ou falso. De acordo com as informações, você vai colocar no vai marcar um X no quadradinho. Se do verdadeiro se a afirmação for correta, ou de falso se a afirmação for incorreta, ok? Vamos lá então. Essa dá para fazer junto comigo aqui no time, hein? Quero ver se vocês estão bons. A maioria das vilas era instalada no interior, distante das fontes de água. E aí, verdadeiro ou falso? Eles podiam ficar longe das fontes de água? Número 2. Para se adaptar ao clima, os colonos adotaram alguns hábitos indígenas, como dormir em redes. Verdadeiro ou falso? Marca o X aí. A maior parte do trabalho pesado era realizado pelos colonos. Olha lá, aí tem até a imagem ali do índiozinho tomando uma água de coco enquanto os colonos carregavam madeira nas costas. Essa é a imagem, tá certa ou tá errada? É verdadeira ou é falsa? Graças aos celulares, a comunicação entre as vilas e as cidades afastadas foi facilitada. Naquela época, eles tinham celular? Sim ou não? Opa, sim ou não? As últimas. Opa. Aí, arrumei. Os tropeiros passavam muito tempo nos locais de pouso, que acabaram transformando-se em vilas, que deram origem a cidades. Certo ou errado? Locais de pouso se transformaram em vila e as vilas em cidade? Essa informação tá certa ou não? Os vaqueiros usavam motos para levar rebanho de boi ao interior. Os vaqueiros, eles iam montados lá na motinha, levando os bois, o boi ia seguindo a motinha? Tá certo isso? Sim ou não? Olha lá, as duas últimas para acabar. Os bandeirantes ensinavam aos indígenas a andar na mata e a reconhecer frutos comestíveis. Tá certo? Eram os bandeirantes que ensinavam os indígenas ou eram os indígenas que ensinavam os bandeirantes? Se foram os bandeirantes que ensinavam, marca em verdadeiro. Se foram os indígenas que ensinavam, marca em falso. E por último, por muito tempo, as fontes e os chafarizes foram responsáveis pelo abastecimento de água da população. Essa a gente estudou hoje. Se for verdade, você marca em verdadeiro, e se for mentira, você marca em falso, ok? E assim a gente acaba o nosso conteúdo sobre as primeiras civilizações do país, ok? Qualquer dúvida que tenha tido em alguma questão, me chama, volta no livro, tá bom? A gente consegue. Se vocês estiverem com dificuldade, eu tô aqui para explicar.
das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu tô aqui à disposição de vocês. Se eu demorar um pouquinho para responder, porque eu tô auxiliando outra criança ou gravando algum vídeo para a próxima semana, ok? Mas eu sempre respondo vocês dentro do horário. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham conseguido responder. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!